Fala, pessoal! Fala, pessoal. Tamo junto. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de como nós se conhecemos aqui. Para vocês conhecerem um pouquinho da nossa história. Uma história linda com Jesus que permanece e vai permanecer para sempre. Amém? Tamo junto. Amém. Se inscreve aí, dá um like e tamo junto. Se você não tem meu Instagram, segue lá, Natália Gouveia. Vai ser um prazer te receber lá também. Vamos no que interessa então? Vambora? Vamos lá. Hoje eu até coloquei no meu Instagram falando sobre esperar em Deus, né? Como que foi a minha espera por esse varão precioso? É mesmo, é? Como que foi a minha espera, né? Eu vou resumir um pouco. Em determinado momento da minha vida, depois de muita dificuldade no esperar, a partir do momento que eu falei assim, Senhor, eu quero esperar realmente no Senhor, eu quero que o Senhor envie uma pessoa para mim, foi o momento mais difícil, porque é onde apareceu as pessoas mais bonitas da face da terra. Ô, louco, meu! Não era ele, no caso. Eu era o resto que ficou aqui depois. Vambora, vamos lá. Aí, na situação, eu já tinha me convertido, né? Que primeiro eu conheci Jesus, depois eu me converti, porque eu queria ser como Cristo. Nesse momento, né? A gente começou a fazer, eu e uma amiga, nós fazíamos evangelismo. Nós descia entregando folhetinho na rua. Num desses dias, nós encontramos com uma senhora na rua e essa senhora veio me pedir uma oração. Rapaz, aonde estava a cabeça da senhora, gente? Essa senhora veio me pedir uma oração, mas ela falou com tanto assim, falou que o neto dela tava na capa do Batman. Começou a contar a história dele, gente, até dá pena. Sofrimento, gente, olha. Mentira. E o meu líder, não, peraí, e o meu líder falava assim, se alguém te pedir oração, vocês têm que cuidar, porque eu tô cuidando pra vocês cuidar dos outros. E eu não tava na capa do Batman. Eu tava curtindo a vida, como todo mundo fala, aproveitando. Só uma das histórias que ela contou, que ele já tinha comprado uns 10 celulares, tudo perdeu, roubou. Ela falou que não tinha uma fase pior do neto dela estar. Era aquele momento. Coitada, minha avó tava chegando no final da vida dela. Ela não sabia o que falava, gente. Sabia direitinho. Nesse momento ela me pediu essa oração. Tudo bem, né? E eu estava no momento de esperar em Deus. Nisso, tinha um menino na igreja. Tava esperando, conversando com alguém. Conversando, porque conversar pode, gente. Tá. Conversar pode. Só que o menino era muito... Olha, eu não posso falar. Posso falar agora se eu falei. Eu não queria ficar com ele. E eu lembro que eu falei pra minha amiga assim... mas eu não quero ficar com ele, eu não sinto nada por ele. A gente saiu da oração, ela veio e falou assim, Natália, se você falar pra ele que você quer esperar mais uma vez, que você não quer ficar com ele ainda, se por algum acaso ele te forçar, você vai ser como resposta que ele não é de Deus pra você. Cortando ela, por quê? No meio desse tempo que ela pede, minha avó pede oração para essas meninas andando na rua. No meio desse tempo, elas oraram. E foi nesse tempo que Jesus me resgatou. Então, nesse meio tempo, eu fui para a igreja, aceitei Jesus como meu salvador da minha vida, fui entender o que era ser cristão. Porque, gente, eu passava em frente à igreja, onde que ela estava, e eu odiava. Era o último lugar que eu queria entrar, aquele lugar ali. Eu via pessoas lá dentro que eu falava assim, não são capazes. Essas pessoas estão aí, ó. Eu, quando for para a igreja, eu quero... Aí eu vou acertar minha vida e eu não vou do jeito que essas pessoas estão aí dentro. Entendi de uma forma totalmente diferente que eu estou lá dentro hoje. E através da oração que elas falam, que foi elas... Deus, não foi gente. Deus me resgatou. Nesse meio termo, eu decidi esperar também em Deus. Eu decidi, no dia que eu levantei a mão para Cristo, a primeira oração que eu fiz quando cheguei em casa, até meu cunhado... junto com a minha irmã, meu cunhado falou que não acreditaria que eu permanecesse na igreja. Eu entrei dentro de um quarto que eu tinha pequenininho, dobrei meu joelho, eu falei com Deus
Que a partir daquele dia eu não sabia orar. Eu falei, Jesus, eu não sei orar. Mas a partir desse dia, eu não quero mais saber de ficar com alguém, de namorar, ou de beijar na rua, de fazer qualquer outra coisa. Eu quero esperar verdadeiramente no Senhor de uma forma que eu não sei como que vai ser. Mas eu te peço sua ajuda. Para que o Senhor bote uma pessoa na minha vida, que seja a pessoa que eu vou casar, uma pessoa que seja boa. E aí ele não botou uma pessoa boa bastante não, tá? Isso eu tenho questão. Olha eu aqui. E aí, no meio desse tema, eu indo pra igreja. Vamos falar da Rosa, pra chegar na Aí, Rosa. Ela resolveu esperar, tinha essa pessoa que ela conversava, sair de um culto, irmão, sem nenhum pensamento de querer ficar com ela de maneira nenhuma. De verdade, não Sério. tinha, de verdade. Nesse momento não tinha nenhum pensamento. Por quê? Porque antes desse episódio de eu esperar em Deus, né, teve um momento, né, que o Elito... Lá atrás, Quando eu falei que eu não era convertida, foi nesse momento que eu tinha aceitado Jesus. Não era convertida, tinha aceitado Jesus. Aí aconteceu uma outra situação. Não aconteceu a situação, não. Eu tava no colégio estudando, foi ela e essa amiga dela, e foi lá querer ficar comigo. Eu fui ficar com ela, mas odiei ficar com ela. Mentira, porque eu nem fiquei com você, eu nem beijei na sua boca. Eu Não. nem beijei na sua boca, não. Beijou no meu sapato, Não beijei, ué, larga de você sujo. chorou pra caramba. Não, porque quando eu ia beijar, eu cheguei assim, ó, pertinho quando eu ia beijar. Gente, de verdade, agora é sem pilha. Gente, eu ouvi uma voz. Aquele dia, eu ouvi uma voz. Diante de Deus, agora não é pilha agora. Eu ouvi uma voz que me arrepiou dos pés à cabeça. Você vai pra um lugar, aí você, pô, Você prepara o ambiente. tô nem aí, porque... Ele nem era não da tinha negócio igreja. de igreja, nada. Pô, eu falei, é mais uma, Eu né? ouvi uma voz Oba. que falava pra mim que não era o Aí ela tempo. começou a chorar e falou, cara, Deus tá falando que não é pra mim ficar com você. Que não era o tempo. Ele olhou pra mim e Eu falou: olhei pro alto, falei, o que tá cadê? acontecendo? Que mulher Falei, ah, menina, maluca. some da minha frente. Pelo amor de Deus, eu não queria ver ela Gente, mas eu nunca ouvi mais. de verdade. Aquele momento eu ouvi uma voz falando isso comigo. Não é o tempo, mas foi uma voz que me tremeu toda. E eu chorava muito. Então, quando a avó dele me pede oração, eu orei sem nenhuma intenção, porque eu tinha esse medo lá de trás. Porque... E quando ele vai pra igreja, eu também era o único menino que eu não pensava. Porque eu achava que, tipo assim, que Deus não queria, sabe? Algo assim, sabe? Nesse Ela ritmo. achava, a mãe dela achava, todo mundo achava que ele não era a pessoa certa pra mim. Um menino perverso na rua. Porque eu era uma menina muito quieta. Ela era quietinha, aparentemente, que ninguém conhece a peça, né? Todo mundo vê o quietinho, mas atrás do quietinho já... Vambora, continuando. Vamos voltar, que tá melhor. Então, no meio disso tudo, aconteceu o quê? Saindo do culto, uma outra amiga dela foi comer um cachorro-quente e me convidou. Eu fui comer um cachorro-quente lá fora, na praça daqui de onde que a gente mora. E só que as duas estavam esperando alguém, cara. Os meninos, que eu te Sim. falei lá, agorinha, que a menina tinha falado, ó, se ele te forçar a ficar com ele, é porque ele não é de Deus. Aí ela fez um propósito com Deus. Que naquele dia, uma pessoa que fosse para a vida dela, se aquele menino fosse a pessoa para a vida dela, que daria uma rosa para ela. Aí... O menino me forçou a ficar com ele, só que eu não fiquei. E eu não tava vendo nada E disso. ele não tava viu, ele nem sabia disso. comendo cachorro quente lá, na hora que foi embora, todo mundo ia embora para casa, subi junto com eles. Como eu tinha uma intimidade com a outra amiga dela, que eu conhecia, eu peguei uma rosa. Falei, vou brincar com ela. Só que ela ficou para trás com outro menino. Eu falei, não vou dar pra Gabi, não. Vou dar pra Natália. Aí eu cheguei com a rosa e dei na mão dessa menina. Ela começou a chorar. Que loucura. Me irritou demais. Falei, você dá uma rosa pra menina e ela chora. Gente! Eu falei, pô, tô atrapalhando alguma coisa aqui. Eu Aí fiquei eu caí em si. confusa. Peguei e fui embora. Fui embora na frente e deixei isso pra trás. Falei, vou rapar fora. Eu fiquei confusa naquele momento, não entendi nada. Eu falei, Deus, o senhor tá de sacanagem, né? Aí, a partir daí, eu cheguei em casa e fui orar por ela. Então, só que nesse momento também, né, ainda assim, né, eu e o Elton teve uma
ali uma amizade, né? O Wellington, gente, me perturbava na igreja por causa de meia. Eu ia hoje é moda na nossa igreja e de chinelo e meia. Mas na minha época, eu criei a moda. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Que moda horrível. Só louco faz isso. Algumas Cara, pessoas ele ficava rindo da minha meia. Aí, ele ficava perturbando. Aí, ele tava fazendo autoescola. O meu líder falava assim, você tem que tratar bem os novos convertidos, porque vocês têm que ser exemplo. Aí, eu gostava de ir no meu ônibus quietinha. Todo sábado de manhã, eu já ia orando. Falei, Senhor, por favor, não deixe esse homem sentado do meu lado, não deixe esse menino sentado do meu lado, pelo amor de Jesus, não deixe, não deixe. Eu era da igreja, Ele novo sentava. convertido, sentado do lado dela, porque eu ia buscar DVD pirata para mim poder vender. Tirava um dinheiro muito bom, e aí eu falei pro pastor da igreja, falei, cara, eu não vou parar, porque eu ganho muito dinheiro. Não foi na sua autoescola, não? Não, foi quando eu vendia DVD, Ah, eu a pensei que era escola foi escola. depois. E eu falei com ele, não vou parar, porque eu ganho muito dinheiro. Aqui aí chegou o momento que Deus tocou no meu coração que eu parei. Mas no começo, 2, 3 meses de igreja, eu ia todo sábado me encontrava com ela. E eu sentava do lado dela. E comecei a sentar só para perturbar mesmo. Oferecer DVD pirata para ela, e ela era crente, não queria comprar, falava que não podia comprar. E eu falei, não, vou te dar um DVD. Aí começou a surgir o interesse, devagarzinho. Aí nós fomos conversando. Nos desafiaram, né? Fizeram. Na verdade, eu acho que nós dois foi muito. As pessoas colocaram, tipo assim. Elas criaram um interesse pra abrir os nossos olhos um pro outro, né? Que aí a pessoa fala assim: ah, vocês estão de gracinha um com o outro. Não, não tava, não. Era só porque o Hélio tava perturbando a minha vida de verdade, como pessoa. E a partir daí a gente começou a. Muito obrigada, muito obrigada. Aplausos, por favor. Orar um pelo outro. E nesses meios termos aí, Deus foi tratando da gente. Houve uma festa na cidade perto aqui. Aí a gente ainda não tava namorando ainda, Barra tá, do Piraí, gente? que era a Aline Barros que ia cantar lá. A gente foi numa van. Quando chegou lá, ela com as amigas dela, não tinha contato muito. Eu fiquei junto com o meu amigo atrás, ele junto com a namorada. E eu vi um menino apontando pra ela. E aí eu falei, pô, cara, eu vou botar uma pilha. Vou falar que eu sou namorado dela. Ele falou, duvido que você faz isso. Eu falei, vou fazer. Eu vi o menino vindo, na hora que o menino chegou perto, deu um beijo no rosto dela. Eu falei, oi, mano. Aí o menino olhou e falou, oi, quem é ele? Eu falei, não, sou namorado dela, pode falar. Ah, não, pode deixar. Ela ficou assustada, não falou nada. Aí ficou assim olhando, falando, o que tá acontecendo? Gente, se eu ficar em estado de choque, eu não consigo falar. Isso é um defeito que eu tenho. Aí eu falei pra ela, hoje eu sou seu namorado. Aí ela olhou pra mim assim, gostou, tá? Gostei, cara, eu fiquei brava pra caramba aquele dia, Wellington. Fiquei brava, como que você faz um negócio desse? Aí pronto. Aquele dia ele continuou assistindo no show, ali perto dela e tal. Voltamos na van. Aí eu voltei perguntando pra ela se eu podia deixar ela em casa. Ela, não. Mas na hora que parou a van, eu desci do mesmo jeito. E aí pedi um beijo pra ela. E ela me deu o beijo. De tanta insistência, tá? Foi insistente. Foi. Só que na hora que eu dei o beijo nela e fui embora, eu falei com Deus, não é dessa forma que Deus quer. Porque eu decidi mudar, eu decidi ser uma pessoa diferente, eu decidi, sabe, viver pra Deus e ter uma pessoa de Deus na minha vida. Então não era o jeito que eu achava que era certo começar. Então aí eu fui embora pra casa mais uma vez, orar a Deus, pedir perdão pra Deus, pedir um novo começo. Foi assim que se passou os dias, ela parou de falar comigo, eu parei de falar com ela. Parei de falar com ele, que eu fiquei com muita raiva que eu tinha feito aquilo e que eu tinha falado que eu ia esperar em Deus. E eu caí. E ele era o culpado porque ele ficou insistindo. Só que... boa mesmo, né? Só que... Fala pra eles o que você foi lá fazer, fala. Aí ela orou a Deus e pediu a Deus que se eu fosse a pessoa de Deus na vida dela, que eu pedisse desculpa pra ela. E se passou uns 3, 4 dias, eu fiz isso. Saindo da igreja, fui levar a amiga dela, na hora que ela voltou, junto com o irmão dela, eu corri, apanhei ela e fui pedir desculpa pra ela, que eu falei pra ela que eu não queria ser apenas uma pessoa que ela fosse ficar, mas sim queria ser uma pessoa que fosse real na vida dela. Um homem de Deus. Então, aí ela chorou mais uma vez. Falou, eu não sabia que era confirmação de Deus. Tem tudo no caderno dela. Tem tudo, gente. Ela tem um caderno de oração, tudo anotado, data, dia, tudo. Tem a flor que eu dei pra ela até hoje lá no caderno.
Depois ela vai mostrar pra vocês. E assim foi uma das primeiras partes. Só que nisso ainda a gente não começou a namorar. É, Não começamos a namorar ainda. a gente ainda foi em outro show, a gente gostava em show. E aí uns amigos dela, ela andando junto comigo e tal. Deixa bem claro aqui, que naquela época, a gente andava com todo mundo. E eu tinha que ter amizade com todo mundo, gente. Eu tava tipo assim, o senhor vai enviar. Confirmou uma, confirmou duas, mas ainda não tenho certeza. Eu ouvi uma voz, então ainda há dúvida no meu coração. Então vamos estar Aí eu saí a com mercê. os meninos pra ir no brinquedo na festividade que era a exposição de Barra do Piraí. Quando eu olhei de volta, eu tava lá conversando com os moleques, nem dando atenção. Peguei e saí fora. Que eu sou o seguinte, quer andar comigo, tá tranquilo. Não esquenta a cabeça também não faço questão não. Daqui a pouquinho eu fui brincar lá naquele negócio de tiro alvo, essas paradas assim de ganhar luz. Ganhei. Ela veio e perguntou pra mim. Eu falei pra ela, não, pra minha mãe. Vai pedir aquele menino que você tava andando lá. E saí, cara, e deixei ela sozinha e fui embora na frente. Revoltado, igual não sei o quê. Voltar não, só sentei no banco dela na van. Me maltratou, gente. Ela me chegou maltratou. e falou assim, aí é meu lugar. Eu falei assim, tá escrito seu nome aqui? Me maltratou, tá? Ela ficou brava, mano. Fiquei revoltada. Eu falei, não quem dou é ele mole, pra me não, maltratar? não. E aí, eu subi, aí vim embora, chegamos em casa. No outro dia eu conversei com a amiga dela aqui que mora perto de casa. E aí a amiga dela falou assim, cara, você não vai pedir pra namorar com ela não? Sei que lá, ela tá esperando. Falei, mas ela tá esperando, mas ontem fez graça. Ela falou, não, E aí eu decidi, naquele dia, pedir pra namorar com ela. Só que de manhã ele foi revoltadinho, porque eu tinha feito o meu show. E eu fui à tarde também revoltado, porque ele tinha feito o show dele no show. Porque eu não tinha compromisso com ele, né? Até aquele momento, eu era apenas uma amiga dele. Eu não tinha um compromisso com ele. E ele achou que eu tinha um compromisso com ele. Só que eu não tinha nada oficial. Então, por aqui que eu não tinha, ué. Tinha as outras opções. Eu tava ali, ouvindo o que tava vindo. E aí eu pedi pra namorar com ela e a gente começou a namorar. Começamos a namorar. Fui lá, pedi o pai dela, a mãe dela direito, certinho. Nunca pensei em fazer isso. Acho que a gente tinha um pensamento de só ficar e não esquentava muita cabeça por isso. É verdade. Porém, quando eu encontrei Jesus foi diferente. E aí é onde que eu escutei muitas pessoas falar que ela era maluca de estar comigo. Muito, gente. Muito. Eu ouvia, porque o Hélito tinha uma fama em Piabres. Muitos até conhecem. Que ele era terrível, gente. Nossa, acho que até por isso, muitas das vezes eu pedi 30 mil confirmação. Até depois de namorando, Deus teve que usar um mendigo pra falar comigo, que a gente vai chegar lá também. Porque o Hélito era muito terrível. Era a pior pessoa da face da terra, era ele, entendeu? Antes de Cristo. Antes de Cristo. Porque depois que eu fui para Cristo, depois que eu fui para a igreja, aceitei Jesus e entendi um compromisso que eu tinha com Cristo, eu mudei totalmente a minha vida. Ainda que a gente... Espero, né? Ué, tá falando isso hoje, depois de 8 anos de casado, sofrendo com essa mulher, gente. Olha, não, mentira. Então vamos lá. Tem dia de sofrimento, mas tem dia de alegria, muito bom, tá? Não, mas tava brincando. Vamos Vambora, vamos continuar nossa história aqui. Não, e assim, essa foi a forma que a gente começou a namorar. Então pedimos confirmação para Deus. Esperamos, não foi fácil. Não. Apareceu para ela, tanto para mim, outras oportunidades. Muitas. Quando você determina esperar em Deus, é aonde que aparece várias oportunidades. Aonde aparece, quem que você nem imaginava, de repente aparece. Quem que você achava que gostava, aparece. Apareceu para mim, apareceu para ela sabe. E só que a gente estava determinado a esperar o Senhor. Então foi o Senhor que nos uniu. Eu acho que foi muito legal, porque nós fomos muito claros um com o outro, né? Primeiro dia de namoro. Olhamos um pro outro falando, eu não te amo. Quem falou primeiro, Hélio? Ela falou primeiro. Eu falei pra ele, gente, eu olhei pra ele e falei assim, meu filho, nós estamos namorando, mas eu não te amo não, tá? Eu não vou falar te amo enquanto eu não entender que eu te amo de verdade. Eu não amava
mas gente, Eu vou olhei ficar pra ela e aqui falei assim, pra mim tanto faz, eu também te amo. mentiroso, ficou bravo pra caramba. Mentira. Eu não fiquei bravo nada. Eu entendi, porque eu também não amava ela. Não, mas de verdade a gente não poderia falar isso, né? É. Porque é uma palavra que muitas das vezes a gente escuta, que o amor é algo construído. E nós não tínhamos construído nada ali. Então a gente estava em construção, então não tinha sido construído ainda o amor ali entre nós dois. Então foi algo que eu não podia falar isso pra ele. Então foi assim que a gente começou a namorar. Então tá aí, vale a pena esperar. No próximo episódio tem o mendigo. No próximo a gente O fala. namoro. Como que foi esse namoro? Se inscreve aí, dá o like. Compartilha. Como que o Eduardo fala? Como que o Eduardo fala? Não sei, né? Pessoal, valeu. Tchau. Deus abençoe vocês. E eu espero que um pouquinho já da nossa história pode edificar a vida de vocês, porque Deus ele está no controle de tudo. E tudo que a gente coloca nas mãos do Senhor, Ele transforma de uma forma que todas as pessoas onde que não acreditavam, hoje está ouvindo a gente começando a contar uma história linda, que vai ter continuidade para até quando Ele permitir. Quando eu falo até quando Ele permitir, até quando um de nós dois não estiver aqui mais. Porque enquanto a gente estiver no Senhor, a gente vai permanecer nesse amor que Ele tem colocado nos nossos corações. Então, a nossa vida é pautada pelo Senhor. A gente se coloca diante de Deus e entende o propósito dele sobre a nossa vida. Então, por isso que a gente está compartilhando um pouquinho da nossa história, para que possa edificar a tua história. Porque Deus ele é muito maior do que a gente pensa. Não é um Deus de agradecer na hora de dormir. É um Deus de permitir que Ele viva todos os dias no seu dia a dia, no seu casamento. Sendo assim, sempre você será feliz. Ah, ué, mas vou passar por muita tristeza? A tristeza torna a felicidade, porque você consegue compreender nessa tristeza o propósito do amor que a gente falou. Não era no começo do namoro, é hoje, no casamento. Então nós aprendemos muito. E aí a gente vai dizer depois como que foi esperar 3 anos casado, 3 anos para casar. Como que foi essa espera e como foi importante para um casamento hoje, que nós temos 8 anos, vamos fazer 8 anos agora de casados. E assim, parece que a gente... E tem também, né, a prova quando falaram também dos 7 anos, do casamento. Falaram tanta coisa. Nossa! Mas... a nossa festa de casamento, amor! Falaram que não ia acontecer, falaram que a gente era maluco. E tudo... Fizeram... Deus. Gente, antes de... Deixa eu patrobular. Deixa pra gente! Valeu, Valeu, gente! Tchau! Só vocês!